A 1.491 milhas, ou 2.399 quilômetros de Cidade do Cabo, na África do Sul, fica a ilha habitada mais remota do mundo. Esta pequena ilha, localizada bem no meio do Oceano Atlântico, só é acessível por uma viagem de barco de 8 dias que parte da Cidade do Cabo e vai até Tristão da Cunha apenas 9 vezes por ano. Com apenas uma loja na ilha, um único correio, um café, um pub, uma escola bem pequena, 11 diferentes pousadas disponíveis para hospedagem e 120 casas particulares que abrigam os 268 moradores da ilha. É realmente difícil acreditar que pessoas de fato vivem nesta ilha extremamente remota no meio do Oceano Atlântico. A ilha foi descoberta em 1506 por um almirante português. Os portugueses tentaram construir assentamentos na ilha tanto no século XVII quanto em 1810, mas não tiveram sucesso. Finalmente, em 1816, um grupo de 20 militares da Grã-Bretanha conseguiu construir um assentamento em Tristão da Cunha. Viver tão isolados do resto do mundo em um clima bastante extremo provou ser muito difícil para esses homens. Então, menos de um ano após a formação oficial do assentamento, os militares britânicos retiraram suas tropas da ilha, deixando apenas 3 soldados corajosos que se recusaram a partir. Esses soldados encontraram maneiras de sobreviver na ilha e acabaram sendo acompanhados por marinheiros náufragos que acabavam indo parar naquela rocha no meio do Atlântico. Eventualmente, em 1886, a ilha havia se transformado de 3 homens corajosos para 97 habitantes compostos principalmente por marinheiros perdidos. Foi também nessa época que a ilha recebeu seu nome oficial, Edimburgo dos Sete Mares. As coisas iam bem para os moradores da ilha até 1961, quando uma erupção do vulcão da ilha ameaçou o assentamento, forçando todos os 198 habitantes a evacuar para a Inglaterra. 2 anos depois, o vulcão se acalmou e todos os 198 habitantes voltaram para a ilha. Foi então que a ilha começou a prosperar. Um porto foi construído em 1965, facilitando a entrada e saída dos barcos de pesca. Estradas foram construídas em toda a cidade, um hospital erguido e instaladas redes de eletricidade, água e esgoto nesse período. Tristão da Cunha vivia um grande crescimento. Isso durou até 2001. Na segunda-feira, 21 de maio de 2001, era uma manhã nublada, encoberta e chuvosa, com uma brisa forte. O trabalho começou normalmente na ilha, mas às 9 horas, os mares se transformaram em um redemoinho de águas brancas com ventos fortes vindos do sudeste, às 11 horas da manhã. A tempestade se transformou em algo nunca visto antes na ilha, onde todos os trabalhadores foram instruídos pelos líderes da ilha a parar de trabalhar e ir imediatamente para casa. O vento ficou cada vez mais forte, chegando a arrancar muitos dos telhados dos prédios. Ao meio-dia, os moradores foram vistos correndo de um prédio para outro, procurando abrigo e fazendo de tudo para evitar que as portas e telhados fossem levados pelo vento. Às 12h30, todos os homens foram orientados a se apresentar no hospital para salvar os equipamentos hospitalares e tentar evitar mais destruição ao prédio. A tempestade continuou devastando por um dia inteiro, causando enormes danos à maioria dos prédios da ilha. Naquela noite, os habitantes de Edimburgo se abrigaram juntos, nervosos, iluminados apenas por velas e com os pés afundados alguns centímetros em água lamacenta. No dia seguinte à tempestade, apesar de algum vento e chuva persistirem, os moradores trabalharam sem parar para reparar as casas e os prédios que foram destruídos pela tempestade. E embora a ilha não tenha visto uma tempestade dessa magnitude desde 2001, Edimburgo ainda recebe uma boa quantidade de tempestades tropicais. Hoje, a ilha de Tristão da Cunha tem 245 habitantes, o que é uma redução em relação à sua população de 264 em 2010. Grande parte da redução populacional se deve ao aumento dos preços e às tempestades severas, que dificultam a vida. Tristão da Cunha recebe alguns turistas todos os anos, vindos principalmente de excursões de navios de cruzeiro. A água é rasa perto da terra, então navios ancoram a cerca de 1 milha da costa, e barcos menores levam suprimentos e pessoas até a terra. Isso pode ser complicado devido à agitação das águas no Atlântico Sul, e por causa disso, há apenas cerca de 60 dias por ano em que os barcos pequenos conseguem chegar à ilha, onde eles atracam em um cais feito de rocha vulcânica. Uma vez na ilha, há 11 casas de hóspedes para se hospedar. Essas casas de hóspedes custam 25 libras por noite ou 30 dólares americanos. Os proprietários das casas deixam bem claro que 75% do valor cobrado vai para a família da ilha e 25% vai para o governo.
A ilha conta com uma casa de hóspedes exclusiva chamada Museu da Casa Tradicional de Palha, que tem uma bela porta azul, bastante terreno, e você pode aproveitar almoços trazidos diretamente até você pelos moradores locais da ilha. Esta casa é um pouco mais cara, custando 100 libras ou 121 dólares americanos por noite. A ilha é conhecida por sua hospitalidade extremamente generosa. No entanto, eles não querem que qualquer pessoa venha para a ilha por motivos errados. Após decidirem quando querem visitar, os interessados devem enviar um e-mail ao secretário da ilha informando os motivos da visita e o que pretendem fazer lá. O secretário pode aprovar ou desaprovar o visitante em potencial. Junto com o secretário, há outros 11 membros que compõem o governo da ilha. O líder da ilha é conhecido como administrador residente e é nomeado pelo governador de Santa Helena, outra ilha britânica no Oceano Atlântico ao norte. Abaixo do administrador existe o Conselho da Ilha, que é composto por 8 membros eleitos e 3 membros nomeados. Desses 11 membros do Conselho, pelo menos um deve ser uma mulher. Há um policial em tempo integral e 3 guardas, isto é, agentes da lei. No entanto, esses oficiais normalmente não precisam fazer cumprir as leis com muita frequência, já que Tristã da Cunha é conhecida como um lugar extremamente seguro. Os moradores dizem que podem deixar seus filhos brincarem livremente na ilha sem qualquer supervisão, e quando estão trabalhando em suas fazendas de batata, normalmente deixam as portas destrancadas e as janelas totalmente abertas. Os moradores se referem uns aos outros como irmãos e irmãs, agindo como uma grande família. A principal fonte de renda dos moradores é o cultivo de batatas. As fazendas de batata estão a cerca de 1,5 km da cidade onde moram todos. A maneira dos moradores irem e voltarem da fazenda de batatas é por meio de um ônibus gratuito, que circula pela única estrada de toda a ilha. Terras para cultivo nunca são colocadas à venda porque cada família recebe alguns campos na plantação de batatas onde podem cultivar suas colheitas. As casas também nunca são colocadas à venda, pois os lares simplesmente são passados de geração em geração. Também nas terras da família, cada lar tem permissão para possuir 2 vacas, o que é regulamentado pelo governo da ilha para evitar o sobrepastoreio. Outros animais comuns na ilha incluem pinguins de penacho amarelo, aves raras e, infelizmente, camundongos e ratos, que foram trazidos nos mesmos barcos que ajudaram a povoar a ilha nos séculos 19 e 20. Os ratos e camundongos representam um problema tão grande que os ilhéus criaram um feriado inteiro dedicado a acabar com os ratos, conhecido como Dia da Caça aos Ratos. No feriado, homens formam equipes e competem para capturar mais e maiores ratos e camundongos. Os juízes contam os rabos dos ratos e então os prêmios são entregues no Prince Philip Hall da cidade para uma celebração cheia de dança. Aqui no Prince Philip Hall fica o único bar da ilha, conhecido como Albatross Bar. O bar é muito barato, apenas 1 libra ou $1,22 em dólares americanos por uma bebida, e sempre tem os moradores mais simpáticos. Além das bebidas baratas, os moradores compram comida na Tristan's Island Store. Não há muita publicidade para essa loja além da placa de supermercado na frente, mas lá dentro você pode encontrar produtos essenciais e itens complementares que muitas vezes são produzidos localmente. Outros produtos precisam ser encomendados com meses de antecedência à chegada dos navios, já que pouquíssimos navios chegam até a ilha. Você não vai conseguir encontrar nenhuma conexão de internet na ilha, exceto no cybercafé da ilha, que fica no primeiro andar do prédio do governo. Dizem que a internet é muito lenta, com apenas 200 kB por segundo, provavelmente insuficiente até para carregar este vídeo. Embora os moradores, e especialmente as crianças, não sejam tão ligados à internet como nós somos aqui no meu país, os Estados Unidos, deve ser algo revigorante. No fim das contas, é realmente difícil imaginar como a vida seria diferente aqui na ilha mais remota do mundo. A ilha certamente já passou por muitos desafios, mas os gentis moradores de Edimburgo continuam vivendo e prosperando em seu dia a dia. Você acha que conseguiria viver aqui? Obrigado!